Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Castelo do Ocidente e neste vídeo eu quero comentar um pouco sobre a relação que a mídia tem com a verdade e como a mídia, o jornalismo, chegou a esse ponto. Bem, a gente tem que voltar primeiro para as décadas de 60 e 70 aqui no Brasil. Como está no livro do Christian de Rosa, Fake News, quando os jornais fingem fazer jornalismo, é o nome do livro. Ele explica que durante esse período de 60, 61, até um pouco a década de 70, você tinha uma grande defasagem no jornalismo brasileiro. Era um jornalismo que, comparado ao jornalismo internacional, não tinha um prestígio, né? Um prestígio fora do seu próprio país, tanto pelas técnicas quanto pelas pessoas que escreviam de fato no jornal. Então foi aí que o serviço soviético russo, né, a KGB, desinformação, que eu vou comentar um pouco mais para frente no vídeo, ele percebeu essa oportunidade não só na América Latina, no Brasil, mas como também em alguma mídia americana. Só que esse assunto vai ficar para um próximo vídeo. Voltando aqui para o Brasil, então a KGB ela começou a fornecer pessoas que tinham conhecimento das novas técnicas de jornalismo para a imprensa brasileira nesse período de 60 a 70. E as redações dos jornais paulatinamente foram criando um corpo ideológico. Esse corpo ideológico, obviamente, de esquerda. Quando você criou esse corpo de esquerda, você começou a amassar todos os outros jornais que não faziam parte de uma frente de esquerda. E vale ressaltar que esse movimento não é algo do dia para a noite, que a gente implantou e vai acontecer, a gente implantou hoje e vai acontecer amanhã, vai acontecer daqui a 2 meses. Não. A implantação de uma redação de jornal desse tipo, desse calibre, ainda mais para dominar a mídia inteira de um país como é o Brasil, um país gigante, leva um tempo. A gente consegue perceber os reflexos disso já no final da década de 70, início da década de 80 até a metade, quando acontece a redemocratização do Brasil, né? Na década de 80. E quando o Brasil sai desse período militar, você percebe uma hegemonia da esquerda nos meios jornalísticos. Neste vídeo eu não quero me ater a quais técnicas foram usadas, quais técnicas são usadas pela mídia de esquerda hoje em dia. Eu quero me concentrar mais sobre o processo e as consequências disso, né? Eu posso até fazer um outro vídeo explicando as técnicas e táticas da hegemonia da esquerda para ela conseguir adentrar no jornalismo, de fato, né? E conseguir entrar na sua casa, conseguir, de fato, fazer um sequestro da verdade, né? Aquela velha história, você vai acreditar em mim ou no que os seus olhos estão vendo? Então, depois da década de 80, você teve essa grande hegemonização da mídia. Ela tomou um partido, e esse partido era o de esquerda. E com o passar do tempo, tanto por criar um inimigo falacioso, um inimigo fantasioso, porque eu não vivi as décadas de 90, não me recordo de 2000, mas a gente pode perceber que o conservadorismo era praticamente considerado um palavrão. Se você chamasse alguém de conservador, aquilo era um palavrão. Então, essa criação de um inimigo ficcional que a esquerda teve que criar, pois não tinha adversários na realidade, na verdade até tinham, mas acabavam escondendo os adversários propriamente, não é? Debaixo do tapete, como o grande professor Olavo, aquele cara que foi no Roda Viva, que é um desertor do Partido Comunista do Brasil. Enfim, não vou me recordar o nome agora dele, mas qualquer coisa se eu lembrar no vídeo eu falo o nome dele, né? Então eles começaram a jogar para baixo esses inimigos, né, que eram considerados de direita. Com o passar do tempo, a gente consegue perceber esses efeitos. Você tinha um jornalismo, apesar de completamente enviesado, sem uma substância com a realidade na década de 90, mas um jornalismo que ainda
tinha alguma substância no que dizia, apesar de ser um jornalismo completamente parcial. Você pode ver, tem colunas do Olavo na Folha de São Paulo até 2000, no Globo até 2002, se eu não me engano, né? Depois ele foi limado do mainstream porque perceberam que não conseguiam debater com ele. Mas você vê que essa autofagia jornalista, né? Um meio de esquerda dominado por jornalistas de esquerda que se alimentam, né? Que só leem conteúdos de esquerda, outros jornalistas de esquerda, criou essa imbecilidade que chamamos de jornalismo hoje em dia. Matérias como, por exemplo, cachorros racistas da polícia do estado de Nova York, se eu não me engano. Depois vocês podem procurar aí no Google, cachorros racistas, polícia de Nova York, polícia estadunidense. Vai aparecer lá a matéria. É um pouco antiga, não é recente, mas você também tem outras aberrações da língua portuguesa, como carro atropela 3 pessoas. Não é assim. Não foi o carro que atropelou de fato, foi a pessoa que estava dirigindo o carro. Ou, por exemplo, carro passa atirando e mata 3 pessoas. É bem engraçado, né? Esses malditos carros atiradores que passam atirando em pessoas. Os Transformers estão entre nós, não é? Então, toda essa degradação jornalística, essa autofagia jornalista, levou ao ponto que nós estamos hoje, não é? Um ponto que, se você falar qualquer coisa que destoe 1 centímetro do discurso da mídia, você é fascista, você é nazista, você é racista, você é machista, você é homofóbico, você é todos os ismos possíveis no mundo. Você vira até taxista, se duvidar, para essa gente. Então esse processo, a gente consegue perceber hoje em dia, né, esse processo de deterioração da cultura jornalística. Isso tem um ponto muito importante, porque o jornalismo de hoje em dia, ele não se concentra mais em descobrir a verdade propriamente. Ele está se concentrando em propaganda política. Ele virou panfletinho de partido comunista. O jornalismo de hoje em dia, Folha de São Paulo, Globo News, qualquer jornal grande, né, essa grande mídia, que na minha opinião já é velha e caduca mídia, são panfletos partidários. Não é? São verdadeiras redações me perdoem o termo, redações de putaria. O que de fato acontece nas redações de jornal é putaria. Com o perdão do termo, não é, meus caros? Então você tem toda essa sanha em você fazer esta propaganda política e mascarar a verdade, que tudo que se destoa 1% do discurso dessa mídia já é execrado. A gente pode perceber isso com as agências de fact-checking, né? A agência Chupa, Lupa no caso, né? O Sleeping Giants, essas é a patota da censura legalizada, não é? Que agora esses braços da mídia, porque são verdadeiros braços da mídia, porque fica feio para uma mídia chegar e falar, oh, não, você tá mentindo, cala a sua boca aí, você não pode falar. Então o que elas fazem? Elas delegam o poder para outro, ligados a ela, que exercem este poder de censura moderna, né? A censura moderna não é exercida mais por um general chegar na porta da redação e fala, esteja preso, vagabundo. Hoje não é a censura de coturno. A censura de hoje em dia é a censura digital, meus caros. E por que especificamente a censura digital? Porque eles estão perdendo o alcance que eles tinham. Quando existia só o Jornal Nacional na TV, um jornaleco aqui e ali, eles tinham domínio da opinião pública. E isso é muito importante para um comunista, você dominar a opinião pública. Porque mesmo que 95% da população pense diferente da opinião dominante, da opinião pública, ele não vai falar. Porque ele vai estar coagido por essa opinião
pública que considera-se sendo a opinião da maioria, só que na verdade não é. E as redes sociais, elas quebraram essa verticalização de mídia, elas acabaram ramificando, criando outros canais de comunicação, como por exemplo o nosso Terça Livre, como por exemplo o Senso em Comum. Você quebrou de fato o contato que a grande mídia tinha com o povo. Tanto é que a cada dia eles só perdem assinantes, eles não ganham mais, eles só perdem. E a reação deles está sendo de fato destruir todo mundo que destoa um pouco do discurso, como eu já mencionei antes, né? Dos meios mais absurdos possíveis, com agências de fact-checking, com processos jurídicos. O Alexandre de Moraes, o STF, virou secretário do Globo, da Folha de São Paulo. Porque quando você coloca em um processo, em uma decisão judicial, como amplamente divulgado pela mídia, calma aí, pô. Eles podem fazer qualquer palhaçada e divulgar amplamente. Você vai começar a embasar decisão jurídica amplamente divulgado pela mídia? Não dá. De fato, esse quarto poder, que era a mídia, ele está se rompendo. E não se engane, meus caros. Eles só estão se debatendo desta forma porque eles estão perdendo e eles sabem que o dia deles vai chegar. Arte da Guerra, Sun Tzu. Mostre-se fraco quando está forte e mostre-se forte quando está fraco. Essa pressão, essa sanha que a grande mídia, que jornalistas como Thaís Oyama, Guga Noblar, Mônica Bergamo, Bárbara Gância, todos esses jornalistas, esta sanha que eles possuem, elas advêm da situação que a mídia se encontra. Uma situação que está em decadência. A mídia está em decadência. E para finalizar o vídeo, eu quero ler um pequeno trecho do livro Pelo Bem da Humanidade. É de um general brasileiro chamado Durval Lourenço Pereira. É um pequeno trecho do livro sobre a desinformação, a política da KGB, da desinformação. Em outro vídeo eu quero adentrar mais profundamente nesse tema, mas nesse vídeo, como já temos um grande tempo, quero me concentrar só em um pequeno parágrafo deste livro. Ion Mihai Pacepa, general de 3 estrelas e chefe da Security, polícia secreta da Romênia comunista, desertou para o Ocidente em 1978. O oficial revelou dados notáveis acerca de métodos da inteligência soviética em sua autobiografia, Disinformation, de 2013. Pacepa divulgou segredos da desinformacia, ou seja, a terminologia específica para a política da manipulação da informação na União Soviética, em seus países satélites. Agora, pegando o gancho do que eu comentei inicialmente no vídeo sobre a infiltração da KGB aqui no Brasil. Não pensem que o que está acontecendo hoje com a mídia não era esperado, não foi programado. Muito pelo contrário, meus caros. O que está acontecendo hoje foi muito bem catalogado e estudado pela KGB, que ainda existe, mas hoje com outro nome. Pelo Partido Comunista Chinês, só que com táticas diferentes. Então você percebe que todos esses resultados não são mera coincidência, né? A TMC, Teoria da Mera Coincidência, são fruto de um trabalho laborioso, um trabalho que decorreu de muitos anos e precisou de muitas pessoas. Não vejo outra expressão senão essa, mas pessoas que de fato possuíam o cheiro do demônio atrás, aquele cheiro de enxofre, né? Tiveram um toque do demônio para escrever suas teorias maléficas, genocidas, totalitárias.
que causaram a maior desgraça da humanidade, o comunismo. Não é? A desinformação não é algo meramente acidental, mas é algo programado, é algo estudado. E um erro muito comum da direita é não se ater a este ponto, achar que é uma coisa coincidência, que eles fazem só porque são mau caráter. Não fazem só porque são mau caráter, mas também são mau caráter, mas porque tem maldade no coração e porque servem a um objetivo maior. E esse objetivo, meus caros, é o mesmo que o Partido Comunista Chinês. É o mesmo objetivo de todos os movimentos de esquerda, sejam eles revolucionários, sejam eles mais sociais-democratas. No fim, sempre iremos para o mesmo caminho, o caminho da servidão. Bem, meus caros, este é o final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu procurei falar um pouco mais resumidamente da atuação da mídia e como ela chegou até aqui. Ainda irei fazer uma parte 2 desse vídeo, explicando um pouco melhor sobre as relações disso. Talvez até traga algumas matérias jornalísticas para ler aqui com vocês, não as que eu lembrei só de cabeça, de relance. Eu vou deixar a matéria aqui, as duas matérias que eu citei aqui na descrição do vídeo, né, para vocês olharem que eu não estou mentindo. E também irei dar prosseguimento em outro dia sobre o assunto da desinformação e quem sabe até um review desse livro pelo bem da humanidade. É isso, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado, até a próxima, meus caros, se inscrevam no canal.